Uma das marcas do século XXI vai ser a comunicação audiovisual. Seja bem-vindo ao canal do Guaral para mais um episódio da série O que eu quero ser quando crescer. A conversa de hoje é sobre cinema e audiovisual. E quem vai apresentar esse curso para a gente é o professor Evângelo Gazos, professor e coordenador do curso na Universidade Veiga de Almeida, campus Barra. Foi um bate-papo muito bacana. Você vai acompanhar agora. Para continuar a nossa conversa do o que eu quero ser quando crescer, o curso que nós estamos apresentando hoje é o de cinema e audiovisual, né? E o professor Evângelo Gazos quis conversar. Eu acho que é interessante e a gente está inaugurando também essa possibilidade na nossa série. Tudo bem, Evângelo? Tudo bom, Guilherme? Tudo certinho. Me fala aí, Evângelo, por favor, assim, em relação à sua formação, né? Qual a sua formação acadêmica e como é que você foi parar no curso e agora coordenando o curso de audiovisual, cinema e audiovisual? Bom, a minha formação ela é um pouco mista, assim. E durante algum tempo, né, eu fiquei achando que essa mistura não fosse ser a propósito, né, assim, da carreira e da formação, o que se mostrou o contrário, na verdade. Assim, hoje eu percebo que as oportunidades que eu tenho, né, e as oportunidades que eu já tive também, elas foram muito encontradas, assim, por essa diversidade, assim, de lugares e de formação que eu já passei. Eu tenho uma formação técnica em cinema, eu tenho uma graduação em direção teatral, eu tenho mestrado em artes visuais e estou fazendo doutorado também em artes visuais. Agora, o meu tema do doutorado, ele é um tema que conversa e que conecta justamente as áreas da encenação teatral, né, porque fala da mise-en-scène e da mise-en-scène cinematográfica, e de um tema contemporâneo que é sobre a vigilância. Então, na verdade, esses assuntos se conectam, né, quando a gente acredita na pesquisa que a gente faz, quando a gente acredita que a gente, né, traça um recorte, né, assim, dentro das áreas que a gente vai se aprimorando, a gente acaba inaugurando conexões que antes não são, né, não eram tão vistas, assim. Então, ter passado, né, pela formação cinematográfica, pela teatral, e trazer isso tudo para a arte contemporânea, de alguma forma, criou para mim uma certa riqueza, um certo espectro. E a minha formação, apesar, né, de eu ter transitado por essas diversas áreas, eu sempre tive o chão da prática no audiovisual, né? Eu comecei como editor de vídeo durante muito tempo, assim, foi a minha porta de entrada, assim, para o mercado de trabalho. Eu até falo para os meus alunos, né, assim, que é muito importante ter, né, assim, sair da faculdade, né, com uma especificidade, né, operacional já ali dominante, né, para que você possa oferecer isso nas produtoras, enfim, nas emissoras de televisão, né, que são normalmente os lugares, né, para onde as pessoas se deslocam. E aí, depois disso, a gente vai desenvolvendo, vai aprimorando e vai também buscando novos postos, novos segmentos, novos setores, e foi assim comigo. E legal, e essa prática sua também no mercado audiovisual, de cinema, de televisão, com dramaturgia, você também Sim, teve essa experiência? sim, sim. E é bacana porque, assim, na verdade, hoje em dia, né, assim, a gente está percebendo que existe um desejo, né, assim, de conhecer de uma forma bastante eficiente, assim, os diversos setores, né? Antigamente, né, assim, antes do digital, o cinema era muito separado do vídeo, assim, e do mercado, né, televisivo. Eram dois grupos diferentes, né? Quando no final do século XX, né, e a chegada do digital proporcionou uma certa união, né, assim, dos meios de produção, então isso, de certa forma, possibilitou também que essas equipes se integrassem mais. Então, quem fazia cinema começou a fazer televisão, quem faz televisão começou a fazer cinema, a galera da publicidade também começou a misturar e a entrar nessa área toda. Então, virou uma grande área audiovisual. Claro que, assim, cada linguagem
permanece, né, com muitas particularidades, né, mas o campo se abriu, né, assim, para essas diversas áreas por conta da tecnologia digital. Assim, até um comentário, eu como ator também, né, tenho sentido que cada vez mais fazer cinema ou televisão, séries, enfim, está tudo muito parecido, a linguagem, por conta do Exatamente, digital, né? exatamente. É, e Evangelho, o que caracteriza um curso, né, a grade curricular do curso de cinema e audiovisual no geral, e qual o diferencial na Universidade Veiga de Almeida? Tá. Eu acho que assim, todo mundo tem um gosto pelo audiovisual, porque nós nascemos e crescemos, né, assim, muito próximo a essa linguagem, né, assim, então nós tivemos, né, de alguma forma, todo um desenvolvimento próximo à linguagem, mas a gente não tem, muitas vezes, a consciência da construção, né, e assim, a consciência crítica, da linguagem. Então, passar pela faculdade de cinema é uma certa instrumentalização para a gente deixar de ser meramente um espectador leigo, a gente passar a entender os processos de produção, né, para que se possa, então, finalmente passar a produzir, né? Então a gente sai desse lugar, né, que, enfim, muita gente diz que é passivo, mas isso também é questionável, né? Assim, ser espectador não é ser passivo, existe uma relação com o mundo, existe uma relação, uma troca, né, com todos os outros setores da vida, mas de alguma forma a gente deixa, né, de somente de receber muita coisa, a gente passa a produzir, e isso é muito potente. Então, passar pela universidade, fazer esse curso, significa aprimorar, né, assim, o conhecimento da linguagem e passar a compor, a fazer parte, a jogar no mundo também através dessa linguagem, que é muito importante, assim, cada vez mais importante, né? E dentro dessa formação, que disciplinas assim que você destaca, que os alunos de repente mais gostam, ou que vão ansiosos para Sim, poder sim, botar a mão sim, na massa, sim. talvez, né? Ó, o curso de cinema da Veiga, né, tanto no Campus Barra quanto no Campus Tijuca, ele tem uma grade assim pensada muito para a prática, né? Ele é um curso superior técnico, né, de 2 anos e meio, então é uma passagem muito curta, né, assim, e a gente quer que o aluno já saia, né, dessa formação apto a começar a trabalhar, né? Então, assim, a grade, ela é uma grade cheia de prática, o aluno desde o primeiro período já está sendo exigido, né, uma prática, colocar a mão na massa, filmar, pensar roteiro, pensar pequenos arcos, né, dramáticos, enfim, ele já se vê desafiado, né, mesmo que ainda muito intuitivamente, assim, somente com aquela bagagem que ele veio, né, assim. Agora, muita gente já vem do ensino médio com alguma experiência também de audiovisual, né? Assim, as escolas também começaram a adotar mais assim métodos de trabalho que também englobam fazer vídeo com celular, né? Enfim, com as ferramentas que se tem, né, à mão, e a gente começa dessa forma também. Agora, a grade, ela também já é simultaneamente pensada por 3 eixos, né? O eixo conceitual, né, que é mais teórico, em que a gente discute teoria, estética, história, linguagem, enfim, de uma maneira a lidar, né, com os principais autores, com os principais conceitos. Existe uma outra abordagem, que é a abordagem prática de produção. Então, desde o primeiro período, os alunos já são instigados a ter que resolver, né, a fórmula, né, da linguagem. Estou falando fórmula, mas na verdade não existe uma fórmula pronta, né? Ele se depara com o desafio, ele vai tentando, né, dar uma solução, encontrar uma maneira, né, assim, de concretizar uma abordagem, né, cinematográfica, uma abordagem audiovisual. E o terceiro eixo é o eixo de pós-produção, né, que é toda aquela parte também, depois que você capta, depois que você produz, você tem que trabalhar esse material, que você vai, enfim, editar, vai colorir, vai trabalhar o som, né? Então, esses 3 eixos caminham juntos desde o começo do curso, né? E acho que o que vai modificando é que, à medida que os períodos vão passando, a complexidade dos trabalhos vai aumentando, a confiança do aluno, né, nas ferramentas também aumenta, porque ele já vai ter tido, né, a capacitação técnica nos primeiros períodos para poder dar uma forma mais bem acabada para os trabalhos, e aí ele finaliza o curso realizando um curta-metragem, um projeto final, né, assim, que a gente exige mais, que seja mais complexo, mais elaborado, que tenha apuro estético, que tenha um conceito mais desenvolvido, que ele esteja totalmente finalizado, com som, com trilha, com crédito,
com correção de cor, enfim, então esses 3 eixos acontecendo simultaneamente desde o primeiro período, mas numa escala progressiva de complexidade até ele entregar um projeto final no 5º período. E você acredita na empregabilidade desse curso, Evângelos? É, Aonde que as pessoas podem se sim, inserir, né? sim. Eu acredito muito, assim, eu sou um exemplo disso, né, assim, eu comecei a trabalhar já fazendo, né, o curso, eu nem tinha terminado ainda, eu comecei como editor na própria instituição que eu estudava, e dali meu professor me indicou, eu fui trabalhar numa produtora, pedi demissão da universidade e fui trabalhar numa produtora, né. Agora, esse curso tem uma particularidade também, que tem muito aluno que já entra tendo um emprego, e que é o aprimoramento dele, né, porque existe um caminho também, né, assim, quem é interessado já começa a fazer em casa, né, porque você compra um computador, ele já vem com um software de edição instalado, você faz uma busca no Google, você acessa alguns tutoriais, né, de captação, então, assim, as pessoas estão realizando, né, os YouTubers estão aí para provar, né, assim, que o fazer audiovisual é algo que, se você tiver vontade, você faz, né. Agora, as pessoas buscam esse curso, né, pensando um aprimoramento, né, porque isso é um pouco mais, né, assim, realmente precisa assim de um tempo mais dedicado assim para entender a história, para poder entrar em contato com as teorias, né, para gente e principalmente, né, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, formar a rede de contato, né. Então assim, a faculdade de cinema, né, ela forma equipes, né, assim, e isso é próprio do fazer cinematográfico a coletividade, né, assim, a gente tem esse conceito do videomaker, que é algo recente, mas o videomaker ele é importante, é necessário, eu acho que tem demanda para o videomaker, né, que tem assim uma ideia de um trabalho mais sozinho, assim, mais que dá conta, né, de um começo, meio e fim do processo, mas o fazer cinematográfico ele precisa ser coletivo porque ele é complexo, e se você precisa de um trabalho, né, que tenha muitas camadas, né, se você não tiver essa gama de pessoas envolvidas, você não vai ter as tensões necessárias para que o processo cresça, né, porque tensão até um certo ponto é necessária, assim, para poder fazer o processo e o projeto crescer, enriquecer, e a troca de perspectiva, o enriquecimento, né, enfim, algo coletivo feito a muitas mãos e a muitas mentes, né, com certeza vai se apresentar para o mundo de uma forma muito mais interessante, né. Então, assim, eu falo muito para os alunos que a importância do curso também é essa formação. As pessoas ficam reclamando: "Ah, mas tem muita panela". Não é uma questão de panela, é uma questão de você encontrar a sua afinidade e você seguir com ela para frente para o resto da vida, porque a parceria é algo que, se funciona, você mantém, né. Agora, a empregabilidade, assim, falando de uma forma mais ampla, né, a gente vê aí como uma consequência da pandemia, né, assim, que o que segurou muito, né, as pessoas no funcionamento remoto foi a conectividade, né, e o trabalho em casa, então as pessoas que editam ficaram trabalhando de casa, né, recebendo material, editando, a forma de se produzir o conteúdo se adaptou, mas não foi um mercado, assim, que parou completamente, né, assim, teve um impacto óbvio como muitos setores, né, assim, de todos os ramos, mas a ele foi exigida uma resposta muito rápida, né, e eu acho que isso também já é um indicador, né, assim, do quanto que o audiovisual ele realmente tem, assim, uma entrada, né, uma capilaridade, e o quanto que dá para a gente pensar em formatos, né? O teatro, por exemplo, ele se resolveu na pandemia filmando, né? Assim, ou criando uma forma híbrida, né? Assim, de teatro com cinema, de formas, né? De apresentar a cena um pouco mais cinematográfica, né? Então, eu acho que existe, né? Esse panorama, né? Assim, de que para o audiovisual e para o mercado de games, né, de jogos, existe assim um panorama de crescimento muito positivo, assim. Então, eu acho que é um investimento bacana, assim. Fora o fato de que o cinema e o audiovisual, né, assim, por si só, é uma instrução que favorece a relação com a vida de uma forma, né, mais completa, assim. Você não precisa, né, necessariamente ser um cineasta para você aprimorar a sua relação com o mundo, né, assim, através da sua aproximação com o cinema, né, e com o teatro, enfim, com tudo que o cinema movimenta ali
de conhecimento, de conceito fotográfico, sonoro, gráfico, de edição, né? Então, todas essas competências, elas também se desdobram em várias outras funções, né? Assim, porque o digital também permitiu isso. Assim, se eu sei editar um vídeo, eu sei fazer um podcast, né? Que é áudio. Mas o podcast também resolveu trazer a imagem e colocou a imagem, né? Então, assim, as coisas ficaram assim tão convergentes, né? Que realmente assim a abertura está muito ampla agora. Tem que se dedicar, né? Assim, tem que se aprofundar, né, no conhecimento dessas ferramentas e mais, assim, é uma coisa que eu também incentivo muito aos alunos, apesar de ser um curso técnico, apesar de ser um curso relativamente curto, comparado a um bacharelado, por exemplo, que eles façam, né, essa aliança entre o saber técnico e o saber conceitual e teórico, né, porque vai chegar um ponto também que o técnico pode, de alguma forma, não dar conta de um pulo do gato, né, para poder resolver uma questão conceitual, estética, teórica. Então, a gente tenta no curso abraçar esses dois campos. Por que fazer cinema? E convido as pessoas para conhecer o curso e, de repente, se Bom, desafiarem nessa linguagem, que eu acho que é a linguagem do século XXI, né? sim. Eu acho que fazer cinema responde a um desejo, né, assim, individual, que é aprimorar a sua concepção do mundo e dialogar com as outras pessoas através dessa concepção. Assim, se você é um cineasta que resolve, né, perceber um conjunto de questões e transforma isso, né, na sua recorrência conceitual, na sua recorrência temática, as pessoas vão pensar assim: poxa, um filme do Guarau agora me daria um pouco uma resposta para essa relação, para essa inquietação que eu estou vendo, que eu estou sentindo. Por isso que as pessoas pensam no Almodóvar, por isso que as pessoas pensam no Woody Allen, por isso que as pessoas pensam na Petra Costa, por isso que as pessoas pensam, né, enfim, nos cineastas como universos, né, de questões. Né? E quem não quer ser, né, uma referência de universo de questão? Né? Assim, então, ter, né, algo a dizer, né, eu acho que faz parte, né, do desejo humano, da necessidade humana, e traduzir esse desejo para a linguagem cinematográfica, para a linguagem audiovisual, é muito gostoso. Né? Assim, primeiro porque você se sente desenhando uma nova possibilidade de mundo, de diálogo com o mundo, e segundo porque são descobertas criativas que aí acho que só fazendo para poder, né, assim, poder Sim. transmitir, porque é muito gostoso, é muito incrível você trabalhar, né, escolher uma trilha específica para uma cena, você descobrir assim um gatilho importante para o ator acessar aquele estado que ele precisa estar para realizar determinada cena, né, assim, a inversão de determinadas cenas que mudam a forma como a história vem, ela chega para o espectador. Então, assim, isso é muito poderoso e isso vicia, né? Assim, no sentido de que se você realmente se percebe como um criador, né? Assim, de propostas, de abordagem e quer trazer isso para um diálogo para o mundo, um diálogo vivo, né? Um diálogo que interesse, assim, que está a pleno vapor de negociação com todas as questões que estão acontecendo, políticas, econômicas, estéticas, sociais. Então, é um convite, porque o cinema ele também percorre muito rapidamente, né, as regiões, as tribos, através desse arquivo, desse filme, ele circula o mundo, né, assim. As outras linguagens são maravilhosas também, né, o teatro é maravilhoso também, mas é isso, né, o teatro ele é presencial, quer dizer, a essência dele, né, então, assim, para você correr com uma peça, você vai levar um tempo maior, né, e o cinema não, você espalha, você disponibiliza e ele já chega, né, então tem essa vantagem também, né. Mas eu sou suspeito de falar, né? Assim, porque eu já estou completamente dentro desse, né, desse prazer, assim, né, de criar a partir dessas ferramentas. Evandro, muito obrigado, né, Mas já, porque assim essa série ela está voltada para, sobretudo para alunos terminando o ensino médio que estão aí legal. perguntando o que eu quero ser quando eu crescer. Então, de repente, pode ver esse vídeo e falar, poxa, quero ser cineasta. E aí, né, nos procure, ou procure, né, outras universidades, mas siga esse desejo de produzir e pensar no audiovisual, né? Sim, Que e é aí, não sei se existe a possibilidade, né, na hora que você publicar seu vídeo, mas quem quiser mais informação, se quiser me procurar, eu te passo meu e-mail, se você quiser colocar na descrição, as sim. pessoas podem me escrever um e-mail e eu falo mais sobre o curso, posso falar mais
sobre alguma coisa específica, alguma dúvida específica, eu fico à disposição aí para poder conversar com quem se interessar por esse fazer. Cinema. Muito obrigado, Evangelos. Com certeza, vamos Obrigado a continuar você, pensando muito cinema por aí. com certeza. Valeu. Obrigado, Guilherme. Se você está gostando da nossa série, eu te peço, se inscreva no canal, curta, compartilhe, espalhe essa novidade para os seus amigos que também estão em fase de decidir o que eles querem ser quando crescer. Deixe seus comentários aqui, qual a carreira que você quer ver retratada nos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo O que eu quero ser quando crescer. Tchau.